que vocês tinham como tarefa, né? Muito bem. Agora sim. Opa, deixa eu ver quem quer entrar. Vou colocar o Ítalo. Mais alguém. Peraí. Isto. Bom, vamos para o primeiro exercício, tá? Eu vou fazer um pouquinho rápido aqui, porque suponho que vocês já fizeram. Não estava tão difícil assim, né? Como eu falei, essas atividades, pessoal, vocês vão fazendo e no final do semestre, a gente vai marcar um dia, vocês vão mandar todas elas em um único documento. Então, não deixem para a última hora, tá bom? Eu vou deixar aqui porque se alguém entrar, fica mais fácil para eu aceitar do que colocar no modo de apresentar, tá bom? Bom, o primeiro exercício diz assim: descreva o processo de digestão dos carboidratos. Vocês sabem que nós vimos 3 partes, né, onde está relacionado esse processo de digestão dos carboidratos. Então, primeiro, o que nós vamos colocar aí? O que acontece na boca? Então, vamos escrever o processo. Na boca, acontece a ação da amelase salival, onde nós temos como resultado quais produtos? Maltosa, maltodextrose, destrina limite. Logo, o que acontece com esse... Opa, alguém já está aceitando, ótimo. O que acontece com essa amelase salival quando passa ao estômago, né, pessoal? A amelase salival, ela fica inativa por ação do pH do ácido clorídrico, ela não está no seu pH ideal. E logo, o que acontece no intestino delgado? Nós vamos ter ação de uma outra enzima chamada amelase pancreática, onde nós vamos ter como resultado também maltosa, maltodextrose, destrina limite, e aqui já aparecem as moléculas de glicose. Certo? Então, essa seria o primeiro exercício. Vou colocar Renata. Muito bem, vamos continuar aqui. Número 2, descreva o processo de absorção dos carboidratos. Uma vez transformados, né, convertidos, né, degradados em monossacarídeos, eles precisam ser absorvidos. Essa absorção, ela vai acontecer no epitélio do intestino delgado, mas para cada um dos monossacarídeos existe um processo de absorção. Então, aí nós temos que falar também cada um desses processos. Então, lembrem que, no caso da galactose e da glucose, nós vamos ter o mesmo mecanismo de absorção, que vai ser o mecanismo de cotransporte com o íon sódio. Já no caso da frutose, nós vamos ter o mecanismo de absorção, vai ser por difusão facilitada e depende de uma proteína transportadora, ok? Esse é o número 2. O 3, existem 3 classes de transporte de açúcares. Quais são essas 3 classes, dependendo da localização? Então, nós vimos que nós temos um mecanismo facilitado, ele pede somente para citar, vamos ter o sistema sensível a hormônios e vamos ter o sistema de transporte acoplado ao íon sódio, certo? Então, somente citem. Já o número 4, ele pede o conceito de glúteo. O que são os glúteos? Então, aí vocês teriam que colocar que o glúteo são uma família de proteínas que ajudam no transporte dos monossacarídeos, que são a glicose, a galactose e a frutose, né? Através das membranas aos diferentes tipos de tecidos. Então, aqui nós temos o conceito. E o último, ele pedia para quê? Para descrever esses transportadores glúteos que participam nesse transporte dos carboidratos, certo? Então, aqui, no número 5, vamos colocar o GLUT1. O que faz o GLUT1, né? Vocês poderiam até colocar a localização, se vocês colocarem, também não tem problema. Mas eu colocaria somente nesse caso o que cada um faz. Então, lembrem que o GLUT1, ele permite a entrada basal da glicose e ajuda no transporte da galactose. O GLUT2, ele atua numa situação especial. Por quê? Porque ele é sensível à mudança de glicemia, principalmente em caso de hiperglicemia. O GLUT3 é aquele glúten que trabalha em sequência com o GLUT1, então ele ajuda no transporte também da galactose e da glicose. O GLUT4 não está aqui no material de vocês, mas eu comentei em sala de aula, olha só, em aula,
que o GLUT4 é como se fosse a reserva dos demais glúteos. Então, na falta ou na deficiência desses glúteos, né, pode ser utilizado o GLUT4. E o GLUT5 é aquele glúteo que transporta a frutose, certo? Então, esse seria o primeiro exercício. Logo, nós vamos ter os outros exercícios, mais 2, né? Vamos lá. Aqui. Então, aqui diz assim, em que consiste a glucólise e qual é o principal produto desta via metabólica, né? Então, lembrem que a glicólise, ela consiste em uma via metabólica catabólica, que consiste na oxidação da glicose, né, através de 10 reações enzimáticas consecutivas. O produto principal dessa via metabólica serão as 2 moléculas de piruvato. Podem colocar também ali que entre esses produtos principais nós obtemos um saldo positivo de 2 ATPs. Quem colocou também está correto. 2. Citar as funções da glicólise ou glucólise, né? A principal função, pessoal, é gerar moléculas de piruvato que vão ser utilizadas no ciclo de Krebs, mas tem outras funções que nós vimos, que eram quais? Gerar moléculas de alta energia, que vão ser como ATP, como o NAD, né, que vão ser utilizados em vias metabólicas, já seja aeróbicas ou em processo de fermentação. E uma outra função também que tem ali no material é que ela também gera produtos intermediários que têm 3 e 6 carbonos que vão ser utilizados em outras vias metabólicas, certo? Ou em outros processos celulares. O 3 dice, qual é a diferença entre a primeira etapa da glucólise e a segunda? Então, nós sabemos que a glicólise são 10 reações enzimáticas consecutivas, e essas 10 reações enzimáticas consecutivas, elas são divididas em 2 etapas. Então, ele está pedindo a diferença dessas etapas. Na primeira etapa, pessoal, acontece o quê? Acontece inversão de energia, consumo de ATP. Na segunda etapa, vai acontecer o quê, pessoal? A recuperação dessa energia, a produção de ATP. Então, essa é a diferença. 4. Em que reações ocorre o consumo do primeiro e do segundo ATP? O consumo do primeiro ATP ocorre na primeira reação da via glucolítica e o consumo do segundo ATP ocorre na terceira reação da via glucolítica. Então, o primeiro ATP, o consumo primeira reação, e o segundo ATP, o consumo terceira reação. Na quinta, ele pede em que reações ocorrem a produção do primeiro e segundo ATP, já é produção, então é a segunda etapa, mas ele pede as reações. Então, a produção do primeiro ATP ocorre na 7ª reação e a produção do segundo ATP ocorre na 10ª reação. 6. De que depende o destino do piruvato? Fez as 10 reações enzimáticas, nós vamos obter o que no final? 2 moléculas de piruvato, ok? Para onde vai? Qual o destino? Do que depende? Então, ele depende do teor de oxigênio que está envolvido nesse processo metabólico, ok? 7. Descreva os produtos resultantes de cada uma das situações do destino piruvato. Dependendo do teor de oxigênio, nós vamos ter uma situação aeróbica, onde o produto vai ser o acetilcoenzima A, que é o alimentador do ciclo de Krebs, e no meio anaeróbico, quando nós não temos suficiente oxigênio, nós podemos ter a produção de lactato e a produção de etanol, certo? 8. Qual é a enzima responsável por la conversão do piruvato a lactato? Vai ser a lactato desidrogenasa, tá? Então, número 8 é lactato desidrogenasa. Número 9, pede para descrever o saldo global da conversão do piruvato a lactato. E vocês têm um quadro aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, onde vocês teriam que colocar. Nós vamos obter quantos ATPs? Então, moeda energética, 2 ATPs. Quantos NAD no processo de reoxidação através do lactato desidrogenasa? 2 NAD. E vamos formar 2 lactato, ok? O próximo exercício, deixa eu ver aqui, vamos ir. O 10, ele pede. Em la conversión del piruvato a alcohol etílico, qual é o composto intermediário formado? O composto intermediário é o acetaldeído, né? 11.
¿Cuáles son las enzimas involucradas en la reacción de conversão del piruvato a álcool etílico? Lembrem que nessa conversão, ela é feita em duas etapas, então nós temos duas enzimas que participam. A primeira vai ser vamos ver aqui, uma piruvato descarboxilasa, e a segunda vai ser o álcool desidrogenasa. Em espanhol, as enzimas terminam em asa, né? Muito bem. Agora o 12, vamos observar essa reação, essa equação. Estamos vendo que ele forma CO2 e tem o grupo OH que descreve o álcool, mais energia, corresponde a que tipo de fermentação? Então, se nós temos CO2, temos álcool e energia, vai ser fermentação alcoólica, sim? O 13, a equação, onde nós temos a glicose, e aí nós vamos observar que vamos ter o COH, que é um ácido, no caso vai ser 2 moléculas de ácido lático mais energia, a fermentação vai ser a fermentação láctica. E o 14 diz que tipo de fermentação ocorre em células musculares humanas durante um exercício físico intenso, vai ser fermentação láctica, como nós já vimos, o que permite essa fermentação? Uma obtenção, um suplemento de energia. E qual é a consequência? O que pode trazer esse tipo, né? Dores, fadiga, calambres, né? Cãibras. Muito bem. Ainda, nós tínhamos esses exercícios aqui para fazer, né? O número 1, vocês não tinham diretamente, né, no material, a resposta. Ele diz assim, a velocidade de conversão, quando vai mudar, né, a glicose em piruvato, está regulada para cobrir duas necessidades importantes da célula. Quais são? Uma dessas necessidades, pessoal, é a formação, no caso, né, dessa glicólise, é formar ATPs, né, que serão utilizados por outras vias metabólicas e pelo nosso próprio organismo, e a outra necessidade também da célula é gerar compostos, né, que vão servir para outros processos metabólicos. Então, seriam essas duas principais necessidades. O 2, citar as enzimas da glicólise cujas reações são irreversíveis, né? Então, nós temos ali as enzimas que eu tinha comentado para vocês, que toda via metabólica vão ter enzimas que controlam essa via metabólica. No caso da glicólise, essas enzimas que são pontos de controle, elas são enzimas que catalisam reações irreversíveis, que vão ser quais enzimas, pessoal? A hexocinasa, a fosfofrutossinasa e a piruvato-sinasa. O 3, citar os fatores que regulam a atividade justamente dessas enzimas. Também não tem, então eu vou falar para vocês agora quais são esses fatores. Então, um dos fatores que ajudam a regular a atividade dessas enzimas vai ser a modificação covalente. Então, coloquem aí quem não achou, modificação covalente, e vai ser a regulação alostérica, tá? Então, regulação alostérica e modificação covalente, no número 3. Quais são os destinos dos carboidratos? Desculpe, porque eu coloquei de acordo ao que eu aprendi no semestre passado, que a professora de bioquímica ensinou pra gente. Pode falar. Eu coloquei o pH, coloquei temperatura, concentração enzimática e concentração do substrato nessa 3. Isso, você colocou os fatores que interferem na atividade enzimática, né? Mas aí nós estamos falando dos fatores que vão ajudar na velocidade. De uma certa maneira, tá certo também. E junto com elas, então, vocês coloquem assim, ó, só para complementar, coloquem modificação covalente. Pode colocar temperatura, pH, concentração de substrato, concentração enzimática, coloquem modificação covalente e coloquem regulação alostérica também, tá? Para complementar. Professora, tem como a senhora ir mais devagar, por favor, que eu não estou conseguindo acompanhar. É a professora acelerada demais. Deixa eu colocar aqui. Está sendo gravada tanto pela plataforma quanto pela Turmais, é só voltar o vídeo. Tá bom. Modificação covalente, coloquem, e regulação, sabe como me apelidaram, colocaram meu apelido de enzima, justamente, por ser muito acelerada. Regulação alostérica.
Aqui, tá bom? Isso, a Mirna já colocou aqui também, ela foi mais rápida do que eu. Eu tô indo rápido também, porque suponho eu que vocês já tenham feito, e eu não vejo o chat de vocês, tá bom? Quando eu tô com o material, eu não consigo enxergar. Então, aí vocês falem no microfone, né? Pisa o freio, professora, tá? Desacelera. Então, eu sou que nem o Denis. O Denis me compreende. Se for muito devagar, eu também durmo. Mas vou tentar o meio termo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar novamente aqui. Bom, gente, olhem só. O 4 agora. Quais são os destinos dos carboidratos da dieta? Esse material também não tinha. Eu quero saber o que vocês colocaram. Para onde vai, né? Qual o destino desses carboidratos? O que vocês colocaram? Vamos ver. Coloquei acetilcolina, lactato e etanol. Tá, aí só vou fazer uma correção, tá bom? É acetilcoenzima A. Se você colocar acetilcolina, é outra coisa, tá bom? Desculpa, professor. É parecido, mas não é igual, tá? Às vezes até eu coloco nas questões de prova mesmo, só para confundir vocês, tá? Coloca acetilcolina, coloca acetil-CoA, né? Isso, mas aí a gente pode colocar assim, porque olhem só a pergunta, tá? Pode deixar essa resposta. Quais são os destinos dos carboidratos da dieta? Onde nós vamos utilizar esses carboidratos da dieta? Em quais processos metabólicos nós podemos utilizar esses carboidratos da dieta? Então, nós podemos colocar assim, que eles podem ser utilizados em processo da glicólise, né, que nós já vimos, eles podem ser utilizados em processos da glucogênese, não pode, né? Eles podem ser utilizados em processo da glucogenólise, na neoglucogênese, na glucogênese, né? Em todos esses processos. Sim, pode ser o glicogênio hepático, o glicogênio muscular. Por quê? Porque nós vamos ter o glicogênio hepático e muscular através do processo da glucogênese, não é? E a glicose no sangue, por que nós vamos ter essa glicose no sangue, né? No caso de uma hipoglicemia, porque nós vamos ter o processo de glucogenólise. Então, não deixa de estar certo, tá bom, Ricardo? É mais uma resposta pessoal, tá? Muito bem. Vamos lá para o próximo. O 5 diz, diferencie glucogênese, glucogenólise e neoglucogênese. Então, pessoal, glucogênese é uma via, né, metabólica anabólica que consiste na síntese do quê? Na síntese do glicogênio, a partir de um precursor comum, que vai ser a glicose 6-fosfato, G6P, certo? Já a glucogenólise é uma via metabólica catabólica, né, que consiste na degradação do glicogênio em glicose. E a neoglucogênese, né, ela é uma via, né, um processo na qual nós vamos obter glicose a partir de precursores que não sejam carboidratos, onde nós vamos ter o lactato como precursor, os aminoácidos, o glicerol, através dos nossos lipídios, certo? E o 6, ele pede para investigar 3 patologias referentes aos processos, né, relacionados aos carboidratos. O que vocês colocaram nessas patologias? Vamos ver. O que vocês investigaram? A ver. Galactosemia. Isso. Que mais? Do metabolismo. Aham. A Luciana colocou doença de Fabry. Ela não é tão comum, mas existe. Que mais? A diabetes, tá? Que é bastante galactosêmia, professora. Galactosêmia, galactosemia, já foi falado isso, tá? Intolerância à frutose. Intolerância à frutose, intolerância à lactose, né? Isso. Von Gerk. A von Gerk, ela tanto nós podemos dizer que ela seja relacionada com os carboidratos e também ela pode estar relacionada com o metabolismo das purinas. Eu vou voltar a falar da von Gerk de novo, muito bem.
galactosemia, metabolismo piruvato, da glucogênese. Ricardo colocou deficiência de frutose, isso, né? Então, essas são doenças mais raras, né, que podem existir, mas comumente vocês poderiam ter colocado a própria diabetes, poderiam colocar também doenças cardiovasculares, porque indiretamente elas estão ligadas ao consumo excessivo de carboidratos, não é? E poderiam também ter colocado a obesidade, porque a obesidade ela é considerada um transtorno, né? Isso, Sara, muito bem. Ok. E ainda, sim, a maioria das patologias que nós vamos ver, inclusive agora eu trouxe uma também para vocês, como a anemia hemolítica, estetose hepática, isso mesmo, também está relacionada com carboidrato, né, mas principalmente a estetose hepática relacionada aos lipídios, mais bem. Tá? Nós vamos ver que a maioria dessas patologias, elas estão relacionadas a alguma deficiência enzimática, tá? A gente vai ver isso também, tá? Eu trouxe como alguns exemplos, inclusive, a gente vai falar de uma delas hoje, tá? Que vai ser, no caso, anemia hemolítica. Muito bem, e ainda eu trouxe um questionamento para vocês no finalzinho, né, para a gente estar discutindo hoje um pouquinho, né, em que situações pode ocorrer a neoglucogênese, né? O que vocês colocaram? Em que situações pode acontecer a neoglucogênese, pessoal? Jejum prolongado e após atividade física intensa. Isso, né? Jejum prolongado e após uma atividade física intensa. Uma dieta cetogênica, é isso mesmo, Ricardo. Hoje em dia é muito comum, né, esse tipo de dieta, né, deixando de lado, né, os carboidratos, que são considerados os vilões, né, e tendo a dieta, a famosa dieta cetogênica, né. A dieta cetogênica, pessoal, ela é eficaz, sim, em relação a perda de peso, né, a emagrecer de uma forma mais rápida. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que esse processo, essa dieta cetogênica, ao mesmo tempo que ela ajuda a emagrecer, ela também, acelera os processos metabólicos do nosso organismo. E acelerando, principalmente processos celulares, o que vai acontecer? Vai fazer com que nós envelheçamos um pouquinho mais rápido. Tá? Então, ela tem esses dois lados. Por um lado, esse envelhecimento, porque ela acelera os processos celulares, contribui para as dislipidemias também, como o Ricardo falou. Então, sempre tem uma consequência, não é de toda benéfica também. Então, vamos ver depois a foto da Mirna, né? Deve ser bem magrinha. Então, ela tem os dois lados da moeda. O que eu queria comentar com vocês em relação à neoglucogênese também, né? A neoglucogênese, ela é um processo que não é comum no nosso organismo, não é aquele que acontece no dia a dia. Ele vai acontecer se nós estamos precisando, como uma compensação. Então, o processo de neoglucogênese, ele envolve muita energia, um gasto de energia. Então, a pessoa que deixa de consumir hidratos de carbono, não é que ela vai estar toda hora fazendo essa produção de glicose através das proteínas, por exemplo. Isso leva um tempo. Por quê? Porque ela requer de maior energia, ela requer de maior ATP, certo? É muito complicado transformar, vou dar um exemplo para vocês, né? Um pedaço de bife, uma proteína, e uma fatia de chocolate, que seria mais os carboidratos, tá? Então, isso leva um pouco de tempo, né? Então, ela é um processo alternativo que o nosso organismo tem, um processo compensatório, que exige muito gasto de energia. Tá? Então, não é que ele vai sair fazendo glicose, transformando em glicose assim rapidamente, não. Isso demora um certo tempo, porque ocorre uma demanda maior de energia, ok? Muito bem. E agora, nós vamos dar continuidade, né, um pouquinho mais sobre o metabolismo dos carboidratos, onde nós vamos falar de dois processos metabólicos ainda, tá? Então, deixa eu colocar